Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre ou nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul e toda a região. Gente, eu voltei e fiquei 2 dias fora e aí eu já tô perdendo o fôlego aqui de novo, né? Mas estamos de volta com o ICL Mercado e Investimentos. Quase esqueci o nome do estado do Rio Grande do Sul, desculpa Rio Grande do Sul, mas estamos aqui de volta com o programa e a gente tem muita coisa para falar com vocês porque ficaram assuntos represados nesses 2 dias. Claro que a gente estava acompanhando todo mundo de pertinho o julgamento do Bolsonaro, todos os olhos atentos para o julgamento, mas as coisas econômicas estavam acontecendo ali em paralelo e hoje a gente vai atualizar todo mundo do que aconteceu nesse período. Então a gente vai falar do PIB que desacelerou, vamos falar da produção industrial que está mostrando fraqueza e os dois pelo mesmo motivo, vocês já devem imaginar o que é. Se quiserem deixar no chat aí as opiniões de vocês, eu vou explicar tudinho para vocês. E a gente vai voltar a falar do Trump, que não só atacou Brasil, China e Índia recentemente, como também vem aí pressionando pelo cumprimento, na verdade não é nem pelas sanções, mas pelo cumprimento das sanções. A gente vai falar sobre isso aí meio que na esteira do fechamento do mercado, porque isso mexeu bastante com o fechamento nesses últimos dias. Então, sem perder muito tempo, porque a gente tem bastante assunto para contar para vocês, já vamos passar pela nossa agenda para ver o que já teve de divulgação, o que ainda tem para sair de divulgação, quem fala, quem não fala. Então vamos lá, porque hoje mais cedo, 6 horas da manhã na zona do euro, saíram as vendas no varejo, 6h30 da manhã na Alemanha, teve ali um conselho do Banco Central Europeu, na verdade foi o Piero Cipollone, que é membro desse conselho. Ele falou sobre o euro digital num comitê do Parlamento Europeu. A gente teve 9h15 da manhã o relatório sobre criação de vagas no setor privado lá nos Estados Unidos, que é o relatório ADP. Esse relatório, né, até brinco, que é quase como se fosse um CAGED, só de forma grosseira, porque não é a mesma metodologia, mas só para vocês entenderem, ele mede ali a criação de empregos no setor privado. A gente tem o relatório JOLTS, que é mais amplo, que acaba trazendo criações de vagas de uma forma mais geral, e depois a gente tem o Payroll, que é o mais aguardado de todos, que sai amanhã, e ele é um relatório que tem quase um raio-x do mercado de trabalho dos Estados Unidos. Então saiu o salário médio por hora, como é que está o desemprego, ele seria como se fosse a nossa PNAD, tá? Na comparação grosseira que eu fiz do ADP, o relatório, o Payroll seria a nossa PNAD, porque é o mais completo do mercado de trabalho por lá. E está todo mundo esperando esses relatórios de mercado de trabalho, e principalmente Payroll, porque eles devem direcionar a decisão de política monetária lá nos Estados Unidos em relação à taxa de juros, se corta ou se não corta, que inclusive vem sendo motivo de muita tensão entre o presidente dos Estados Unidos e o Banco Central de lá. Ainda temos às 9h30 da manhã os pedidos de auxílio-desemprego da semana até dia 30 de agosto e nas 9h30 também nos Estados Unidos, balança comercial, importações e exportações. Então a parte da manhã aí tomada por Estados Unidos e Europa e continua assim de uma forma geral na parte da tarde, porque às 10h45 a gente ainda teve o PMI composto e de serviços. PMI é aquele índice de atividade dos gerentes de compras, então é uma forma de você, né, ter um termômetro da economia, dos setores da economia por meio dessa pesquisa feita pela S&P Global, e ela faz essa pesquisa em vários países. E depois divulga, como a gente está vendo aqui ao meio-dia, o PMI do mundo. E aí você consegue comparar se o país está acima da média global, se não está, como é que estão os países em relação ao ritmo de atividade dos setores e da economia como um todo pelo PMI composto. A gente vai trazer o PMI do Brasil amanhã para vocês, porque como ele sai um pouco mais tarde, acaba ficando difícil de montar para trazer para vocês. Mas já posso adiantar que o PMI ele foi um bom preditor da produção industrial, a gente vai falar daqui a pouquinho.
O PMI, o índice de atividade, né, dos gerentes de compras, sai antes da pesquisa mensal de serviços, da pesquisa mensal da indústria e da pesquisa do comércio. Então ele consegue ali ser um termômetro e a gente já tem alguma expectativa. Se o PMI não vai bem, provavelmente a gente tem a desaceleração na pesquisa mensal que sai depois. Só para vocês terem uma ideia, o PMI já está em agosto e a pesquisa mensal está em julho. Então a gente consegue ver, né, se ele vai ser um bom preditor ou não, se ele está indo na mesma direção. Então se está mostrando desaceleração no PMI, será que isso vai aparecer de fato na pesquisa mensal da indústria? Eu já posso dizer que sim, isso aconteceu. E eu já conto daqui a pouquinho como é que ficou a indústria nesse mês de julho. Às 13 horas, lá nos Estados Unidos, também tem aquele dado semanal de estoques de petróleo, gasolina, destilados e taxa de utilização de refinarias. 15 horas aqui no Brasil tem balança comercial. E às 8 horas, o presidente do Fed de Chicago vai participar de um bate-papo informal ali nos Estados Unidos à noite. Então deve, apesar de ser informal, deve ficar no radar, porque está todo mundo de olho no que estão falando os dirigentes, presidentes, diretores do Banco Central, ainda mais nesse momento que a gente tem dúvida em relação ao corte ou não da taxa de juros. Então está todo mundo querendo pescar um sinal ali para ver para onde vai a taxa de juros, e também nesse momento de grande tensão do Banco Central com o presidente Donald Trump. Daqui a pouco a gente volta nele, né? Ele sempre aparece por aqui, Laranjão tá sempre dando as caras aqui no nosso programa, e daqui a pouco a gente vai falar dele, porque agora eu vou contar para vocês como é que ficou o fechamento do mercado, pelo menos ontem, né? A gente não teve o programa por 2 dias, mas ontem eu já consigo contar para vocês como é que foi o movimento, e aí eu já dou uma pincelada nos últimos dias, porque a gente teve uma movimentação bastante forte, inclusive lá no setor bancário, e isso tem muito a ver com o que a gente vai falar depois. Mas vamos ver como é que fechou a nossa bolsa, porque ela teve mais um dia de perda de fôlego, só para todo mundo estar aqui na mesma página, né? A nossa bolsa bateu recorde, então ela na sexta-feira atingiu um patamar histórico e vinha inclusive já batendo alguns recordes intradiários, que são ali a movimentação durante o dia mesmo, não o fechamento em si, mas quanto ela variou durante o dia. Ela vinha batendo esses recordes intradiários, mas não de fechamento, porque ela não conseguia sustentar o fôlego até o fim do dia. Na sexta-feira, a gente bate esse recorde, a bolsa consegue sustentar o fôlego e levar o fechamento recorde, só que a partir daí, ela começa a sofrer realizações. O que é a realização? Chega num ponto ali que se acha que é o teto, né, que vai ser difícil de furar, que não vai passar daquele patamar para cima, e as pessoas começam a vender os ativos, os investidores, os especuladores também começam a vender aqueles ativos brasileiros para realizar o ganho. No que realiza o ganho, no que vende, a bolsa também cai. E a gente tem alguns setores específicos que estão sofrendo um pouco mais, né, nesses últimos dias, por também situações específicas. Então, o setor financeiro, ele acabou sofrendo bastante, e o Banco do Brasil chegou a cair mais de 3% durante essa semana, em um dia dessa semana, perdeu 4 bilhões de valor de mercado pelo que estão precificando e chamando de risco Trump. O que é o risco Trump? Seria ali um risco de uma sanção específica para o Banco do Brasil vinda do governo Trump, ou do não cumprimento da Lei Magnitsky, mas não no não cumprimento, da dificuldade de cumprimento, porque lá no Banco do Brasil é que está a folha de pagamento de pessoas ligadas ao governo, de ministros. Então isso traz, né, uma dúvida de como vai ser contornada a sanção quando ela for imposta. Então você tem a imposição ali já o Alexandre de Moraes, se tiver uma outra sanção ou um endurecimento, que esse era o grande temor dessa semana, de ter um endurecimento dessas sanções ou da Lei Magnitsky aqui no Brasil, por conta do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então tinha toda uma tensão de que poderia vir um ataque mais forte ao Brasil. Isso ainda não aconteceu. Donald Trump atacou Brasil, China e Índia, mas por outro motivo. Não foi falado nada em relação ao julgamento especificamente aqui do Brasil. E aí é o que eu sempre falo, né? Donald Trump vai voltar a usar essa carta, vai voltar a usar esse trunfo, se ele achar que é interessante para ele.
Eu sempre tento trazer esse ponto para costurar o que Donald Trump faz, e aí muita gente vai lá no vídeo e fica com dúvida. Ah, mas você está falando, você está simplificando. Não é que eu estou simplificando, é porque é uma questão geopolítica realmente complexa. Na verdade, quem está simplificando é o Donald Trump. Por quê? Ele pega uma situação complexa que envolve várias esferas, não só geopolíticas, mas econômicas e de hegemonia do dólar, pega esses interesses e vai defender os interesses dos Estados Unidos e do governo dele, o que favorece as práticas e as medidas que ele quer tomar no governo dele. Quem quiser participar disso e colaborar com submissão, ele pode tentar negociar. Quem não quiser se submeter, ele vai tratar ali de uma forma, ele já vai tratar de forma desigual na hora da negociação. Então ele vai se colocar em um patamar de desigualdade para cima, e as pessoas que se submetam às vontades, aos termos e condições de Donald Trump para negociar dentro daquela esfera. Só que ele está defendendo os interesses realmente que ele acredita que sejam ali dos Estados Unidos, mas na verdade são do governo dele, de apoiadores dele. Então a gente pode pensar no caso brasileiro das Big Techs, por exemplo. Então ele quer defender o interesse das Big Techs. Nessa defesa de interesses das Big Techs, ele precisa ali atacar alguns pontos. Então a gente vê essa movimentação, só que ele justifica de outra forma. Essa que é a grande questão. E aí eu usei até a Índia de exemplo, porque a Índia sentou para negociar com Trump, a Índia tem alinhamento ideológico ali de uma direita, inclusive nacionalista, sentou para negociar, mas ao mesmo tempo não se submeteu a todos os termos. E um deles seria ali a compra do óleo russo, que Donald Trump depois até acabou acusando a Índia de estar tentando se favorecer economicamente dessa compra do petróleo russo e do óleo russo. Então você tem essa justificativa, que é a justificativa, inclusive, que as pessoas vão aceitar mais facilmente. Ele está sancionando a Índia por conta do petróleo, mas não é só por conta do óleo, não é só por conta de negociações comerciais com a Rússia. O buraco é muito mais embaixo, a questão geopolítica e de poder é muito mais ampla do que isso. Não dá para justificar por um único motivo. Esse motivo pode ter ali uma participação? Pode ter uma participação, mas ele não é o único, como se fala. E era justamente isso que eu estava até falando na semana passada. É que é muito fácil você justificar com um único motivo ali uma sanção, porque as pessoas vão comprar aquele discurso e pronto. Só que a gente tem que analisar para além dessa justificativa. A Índia, ela também faz parte dos BRICS. Donald Trump recorrentemente ataca os BRICS. Isso é, uma certa forma, uma ameaça. Ele vê como uma ameaça geopolítica e de hegemonia do dólar, por exemplo. Então ele vai atacar, vai mirar ali seu alvo por conta disso. A não submissão a todos os termos também pode ser ali um fator de pressão. Então não é um fator único de pressão. E mesmo o alinhamento ideológico e político, nesse caso, não foi suficiente porque não teve a submissão que ele queria. Porque apesar ali de estarem no mesmo espectro, ainda existe a defesa de alguns interesses indianos, coisa que ele não quer. E coisa que ele, de certa forma, dentro do espectro dele, encontrou aqui no Brasil. Uma submissão aos interesses dele, claro, também por conveniência, a família Bolsonaro entregando a submissão a Donald Trump para tentar se salvar, então dentro ali do mesmo espectro ideológico e político, mas com uma submissão, coisa que ele não está encontrando nos seus outros parceiros de espectro político. E aí fica muito conveniente você usar, inclusive, isso de desculpa, de justificativa, que é o que eu falo sempre aqui em relação ao Brasil. Mas vejam que nessa semana do julgamento estava todo mundo muito tenso que viria um tom mais duro para o Brasil e até agora não veio. Porque talvez não seja tão conveniente nesse momento Donald Trump usar isso para os seus interesses, ele está focado em outras coisas também. Então a gente tem que entender que são negociações, interesses políticos, econômicos, geopolíticos, de hegemonia e realmente de poder, de disputa de poder dentro do território global. É isso que está em jogo, não é só o óleo russo, não é só ali a questão de uma tarifa
que a China tenha colocado. Não é só a questão do imã, não é só a questão aqui no Brasil do Supremo Tribunal Federal e da ditadura da toga e da perseguição à caça às bruxas, que é o que ele fala, que a gente sabe que não tem. Não é só isso, né, que ele coloca ali como uma forma de justificar e tirar a complexidade mesmo do debate. É uma coisa muito mais ampla, é um plano de fundo todo, é um mundo de fundo, na verdade. Então é isso que a gente precisa entender para entender essas negociações e essas pressões que vêm. E aí Donald Trump, dentro desses acordos, chegou a atacar, né, o Brasil, a Índia e a China no dia 2 de setembro, e até separei aqui a fala de Donald Trump, que ele fala o seguinte: sem aplicação de tarifas, o país não teria fechado metade dos acordos comerciais que fechou até o momento. Então aqui a gente vê, né, que sem essas imposições de forma desigual, sem essa pressão, ele não conseguiria fazer com que os outros países se submetessem à vontade dele. É basicamente isso que ele está querendo dizer aqui. Será um desastre econômico para o país se não reverter a decisão judicial sobre as tarifas. E aí ele está falando sobre a sua apelação para que as tarifas não sejam consideradas ilegal e elas não serão afetadas até que a Suprema Corte tome uma decisão sobre o assunto. Só que aí ele falou outra coisa, porque ele está falando eu joguei as tarifas lá em cima para ter os acordos que eu queria, tudo mais, né, para defender seus próprios interesses aqui. E aí ele falou que Brasil, China e Índia matam os Estados Unidos com alta quantidade de tarifas que aplicam sobre o país. Primeiro, né, no caso do Brasil, nem superavitário com os Estados Unidos nós somos. Nós importamos mais do que exportamos. Ele normalmente acusa a Índia disso, né, que a Índia ela exporta muito para os Estados Unidos e dificulta a entrada dos produtos estadunidenses lá na Índia. Então você vê que tem vários pontos sendo ligados. E aí não à toa e não inocentemente, ele ataca na mesma frase a China, a Índia e o Brasil, que são 3 países importantes dos BRICS, que ele também, sempre que tem a oportunidade, ataca. Ele sempre mira ali os países dos BRICS porque é um bloco que ele quer enfraquecer e ele já falou que torce para que não dê certo. Então a gente precisa entender isso para compreender, né, como é que são feitas essas pressões e esses stranger deals dos Estados Unidos. E aí, mais que isso, né, ele começou a gente teve aí a notícia de que a Casa Branca, isso no dia 3, a Casa Branca começou a conferir se os bancos brasileiros já estão cumprindo ali as sanções previstas na Lei Magnitsky. Então, aqui uma forma também de você pressionar, né? Nesse caso, inclusive pressionar um Supremo que teve uma decisão contra as Big Techs, ou tentando, nem é contra, né? Fazendo com que elas possam se responsabilizar pelos conteúdos ilegais que estão ali nas plataformas. Então, de tirar aquele conteúdo do ar, ou se não, ficar responsável por manter aquilo. Não é um ataque às Big Techs, é um cumprimento, inclusive, legal ali. Só que isso gera atrito, por exemplo, com um órgão brasileiro e apoiadores ali de Donald Trump. A gente não pode deixar de esquecer que foram apoiadores ali importantes na campanha, por isso, inclusive, estavam ali na posse bem juntinhos, né? E a gente vê aqui também nessa pressão pelos cumprimentos e das exigências, os bancos não se pronunciaram, falaram que isso está acontecendo em sigilo, então que eles não iriam comentar até aquele momento, mas aí sim eu volto no que eu estava falando, o Banco do Brasil caiu bastante, justamente porque existe uma dúvida como é que o Banco do Brasil vai cumprir as sanções, e aqui a gente está falando de bancos brasileiros que tenham operações fora, como é que ele vai cumprir essas sanções, se a gente tem folha de pagamento ali. Então, o Banco do Brasil tem uma dúvida a mais, e até tinha uma dúvida de se sofreria mais sanções por isso, e aí o Banco do Brasil acabou caindo mais de 3% nesse dia que a gente teve essas falas em relação aos bancos brasileiros. Então, a gente vê que está tudo ligado. E tudo, na verdade, é instrumento de pressão. É para que você faça com que aqueles países abaixem a cabeça de alguma forma. E aí você usa justificativas para o mundo, né, para que fique fácil de entender. Mas a gente precisa sempre olhar esse plano de fundo, que eu brinco que é esse mundo de fundo que tem
ali geopolítico por trás. Então, espero ter falado aí, né? Não tenho tanto tempo para falar sobre o assunto, porque eu quero engatar a produção industrial, mas eu espero que tenha ficado aí um pouco mais claro dessas atualizações que a gente teve nesses últimos 2 dias. E a produção industrial, ela veio em queda, eu vou falar aí no máximo uns minutinhos da produção industrial, porque ela recuou, né? Teve ali um novo recuo, não foi o primeiro recuo da produção industrial. O setor já está há 4 meses sem crescimento, ou ele não cresce, ou ele fica andando de lado ali no 0 a 0. E isso fica bem evidente quando a gente olha o gráfico tanto da variação mensal quanto do acumulado em 12 meses. Porque a gente vê que a produção industrial não consegue sair do lugar. Olha só como ela estava ali, né, nos 3,1, no acumulado em 12 meses. Aqui a gente está olhando, né, o acumulado dos 12 meses até determinado mês. Olha ali no começo do ano, né, ela estava ali em 2,6, sobe para 3,1. No fim do ano passado, também orbitando os 3%, subiu no ano passado, chegou nos 3% no acumulado em 12 meses, e de lá para cá, ela só cai, mas fica sempre orbitando ali, 2,6, 2,4, 2,8, agora 1,9, ali perto dos 2%. Então aqui a gente vê, né, o sobe e desce, porque eu aumentei a possibilidade do eixo ali. Se a gente deixasse ele muito grande, a gente ia ver que ela ficava quase andando de lado. E esse é o problema da produção industrial. Ela vem caindo ou só andando de lado mesmo no mês a mês. Olha aqui, 0,1, meio de queda, 0,1, 0,2 de queda. E isso não permite com que ela tenha um fôlego para subir e trazer um novo patamar. Ela está sempre ou caindo ou andando lateralmente. Isso mostra uma fraqueza do setor, né? São 4 meses já sem crescimento. E essa marcha lenta, na verdade, não é nenhuma marcha lenta. É quase um freio que está sendo puxado ali pelos juros. E isso apareceu no PIB também, que não vai dar tempo de eu comentar hoje, mas aí amanhã eu trago mais detalhes do PIB também. Esse sufocamento pela alta da taxa de juros já está aparecendo nos setores, e isso já era uma coisa que a gente estava vendo tanto nos PMIs, que são termômetros, como também nas confianças. A confiança da indústria está bem abalada, a confiança do consumidor está sempre ali também com alguns abalos, né, alguns pitadas ali de pessimismo nas confianças, e essas pitadas de pessimismo vão minando também a possibilidade de novos projetos. Se você não está otimista com o futuro, você não vai fazer um grande projeto, não vai colocar dinheiro em risco para perder dinheiro. Então, na dúvida, você realmente começa a botar o pé no freio. E é isso que a gente está começando a ver como o efeito da taxa de juros aqui no Brasil. Uma taxa de juros altíssima que já começa a colocar em dúvida a demanda, e essa demanda já está refletindo, por exemplo, na produção industrial, porque uma indústria não vai querer começar a produzir se ela não desovou os estoques ainda. Se ela ainda tem estoques, isso aparece muito no sentimento, na confiança, se ela ainda tem estoque, ela vai produzir mais para ficar com o estoque empacado? Não vai. Então ela precisa desovar esse estoque primeiro para aí sim voltar a produzir. E essa situação já está acontecendo na indústria. Só que ela só vai desovar o estoque se ela tiver quem compre. Se não tem demanda lá na frente, ela já não vai nem produzir, porque ela ainda tem estoque formado, e ainda mais se ela não olhar a demanda para frente, aí é que ela não produz mesmo, porque vai produzir para quem comprar, né? Então, essa é a situação que a gente tem na indústria hoje, e isso vem muito das taxas de juros altas, né? Da taxa de juros alta que a gente tem aqui no Brasil. E a gente fez um outro gráfico aí para vocês que mostram as categorias, na verdade os ramos da indústria que a gente selecionou, para ver como é que está essa variação nessas atividades da indústria. Eu vou colocar aqui para vocês na tela, aqui é das grandes categorias, a gente tem um outro que são umas barrinhas, e aí mostram os ramos, esse mesmo. Os alimentos ainda, né, que são bens pouco duráveis, ainda tem uma variação positiva no mês, as bebidas caíram, têxtil ficou ali no 0,7, vestuário também 0,6, produtos de madeira caindo 1,2, os produtos farmacêuticos voltaram a subir aqui, né, com um salto em relação aos outros ramos, mas olha a metalurgia, era aqui que eu queria chegar. Metalurgia
é um ramo da indústria que ele precisa também ter demanda, e ele é um bom termômetro da parte de investimento da economia. Então, se você quer fazer investimento, e eu estou falando de investimento mesmo, não de aplicação financeira, é infraestrutura, a gente está falando aqui de capacidade produtiva, a metalurgia, ela é um setor ali que acaba reagindo antes. Então, se você tem um aumento dos investimentos, um aumento do investimento na infraestrutura, um aumento de capacidade produtiva, a gente tem uma aceleração da metalurgia. Se ela começa a enfraquecer mês a mês, isso quer dizer que esses projetos já estão começando também a ficar em marcha lenta. Então, o ritmo já está diminuindo ali. Então, não vai produzir a metalurgia. Então, isso mostra um problema já do investimento. Se não está tendo investimento, aumento de capacidade produtiva, isso já mostra uma economia em desaceleração. E isso também fica bem evidente nas grandes categorias. Aí sim, aquele gráfico que a gente estava vendo aqui, porque as grandes categorias são aquelas categorias da indústria geral, aqui é o geral do mês, mas a gente tem os bens de capital, que são bens que produzem outros bens, então aqui bem ligados a investimento. A gente tem os bens intermediários, os de consumo, né, os intermediários estão no intermédio ali. Os de consumo, que são os bens que a gente consome, dentro dos de consumo a gente tem os duráveis, que são ali, né, bens normalmente de maior valor, que duram mais, e os não duráveis e semiduráveis, que são mais baratos normalmente, que a gente consome com mais frequência. Bens duráveis, a gente sempre usa exemplo de geladeira, televisão, fogão, etc. São bens que a gente compra menos porque eles duram mais e são mais caros. E a gente vê uma queda ali nos bens duráveis nesse mês agora de julho, então isso mostra, né, um enfraquecimento também desses bens que são mais caros e que as pessoas precisam mais de crédito para acessar, para comprar. Isso também como efeito da taxa de juros, e os bens de capital, né, que aí também vão bem na linha do que eu estava falando da metalurgia. Se a gente começa a ter, né, bens que produzem bens já não sendo produzidos, isso mostra que o ritmo da economia está diminuindo porque vai ter menos investimento. Menos investimento, menos aumento de capacidade produtiva, menos projetos novos, menos contratações. Então isso começa a mostrar enfraquecimento do ritmo da economia. E é isso que a produção industrial está acendendo de alerta para a gente, que a gente já está falando há um tempão. E é efeito justamente da taxa de juros que vai sufocando e dificultando esse cenário. Não só porque a demanda fica prejudicada, então as pessoas, né, não vão ter ali uma mesma perspectiva de demanda, seja pelo crédito ou por medo de perder a renda e o emprego, mas também porque a comparação fica muito difícil. Você precisa lucrar mais de 15% e precisa colocar o dinheiro em risco para lucrar mais de 15%, porque isso você ganha sentado num título do Tesouro. Quem vai colocar o dinheiro em risco para perder para o título do Tesouro? Então, essa comparação começa a ser bastante difícil de combater ali, de ganhar. E, além disso, você tem que ter perspectiva de demanda. Então, eu vou colocar em risco ali porque eu acredito que a demanda vai continuar bem forte, as pessoas vão continuar com emprego, a economia vai continuar aquecida e eu vou conseguir vender o que eu produzi. Agora, se você não tem essa perspectiva, você já nem produz. Então, fica muito difícil num cenário de Selic alta e por isso que os juros vai sufocando tudo. E é justamente esse ponto que a gente está agora e os efeitos já estão aparecendo aqui e acendendo várias luzinhas de alerta. Mas agora vou dar boa notícia, né? Vamos falar de coisa boa, que não é a nova câmera e nem a máquina que faz iogurte. A gente vai falar do Despertar 2025, que está chegando, é esse mês. Então ninguém vai dormir em setembro, porque tem julgamento do Bolsonaro, tem inclusive show da banda que canta isso, e tem o que? Despertar 2025 nos dias 19 e 20 de setembro. Eu vou estar lá, toda a equipe do ICL vai estar lá. Hoje o Edu trouxe novidade também para o Despertar no N1, então a Daniela Lima vai estar lá com a gente. Vai ser um evento para a gente realmente comemorar e unir forças nesse momento tão importante. Para você estar com a gente, despertar2025.com.br para garantir o seu ingresso, e o QR Code que está aqui no cantinho também facilita a vida para vocês acessarem aí, comprarem o ingresso de vocês. Corre, porque os lotes já estão correndo também para acabar. Então, para você não ficar de fora, despertar2025.com.br, a gente se encontra lá. Mas amanhã a gente também se encontra aqui
porque agora eu vou jogar para os nossos vizinhos de cima, vou arrastar o programa para cima, porque o William De Luca e Guga Noblat já estão prontos para receber vocês, estão em mais que excelente companhia a partir de agora, e amanhã eu volto para explicar o que mexe com a nossa bolsa, com o nosso bolso, com as nossas vidas, e amanhã eu conto como ficou o PIB. Um beijão e até lá, pessoal! Em 2024, milhares de pessoas de todo o Brasil se reuniram para um encontro memorável. No palco, histórias incríveis. A gente está na vida para evoluir, para aprender. Na plateia, novas amizades e sonhos compartilhados. É o melhor presente de aniversário desse cara. A esperança e a alegria tomaram conta. Vimos que um país mais justo, consciente e humano é possível. Vocês, espectadores, hoje são os protagonistas desse evento incrível e que desperta. Provamos que o conhecimento liberta e o coletivo transforma. Que a gente veio pra cá pra... Nós não precisamos ser médio, nós podemos ser grande, mas nós precisamos sonhar junto para ser grande. Mas esse foi só o nosso primeiro passo. Em 2025, o despertar volta ainda mais incrível, mais necessário, mais revolucionário, mais ICL do que nunca. Estaremos juntos para enfrentar um dos momentos mais difíceis de nossa geração. Chegou a hora de pôr a mão na massa, conspirar e agir, de se unir a milhares de pessoas que acreditam que chegou a hora da mudança e que ela só depende de nós. Despertar 2025, a revolução necessária. Viva esse encontro histórico com toda a comunidade ICL.